Dando continuidade ao nosso treinamento, nós vamos falar agora das formas de seleção de elementos. Como você pode fazer a seleção? A seleção mais comum, a forma mais comum de seleção, é dando um clique sobre qualquer elemento. Se você quer selecionar mais de um elemento, você tem que segurar Ctrl. Você pressiona a tecla Ctrl e seleciona. Observe que no cursor agora aparece um símbolo de adição. Quando eu solto o Ctrl, ele agora libera para poder eu selecionar um elemento apenas. Observe o comportamento de seleção no Revit. É bom que você treine bastante isso. Você seleciona dando um clique. Se você selecionar outro elemento, ele solta o elemento selecionado primeiro, ao selecionar um segundo elemento. Então eu quero selecionar qualquer elemento somado ao que eu já selecionei, Ctrl. Símbolozinho de adição na minha seta do mouse, meu cursor. Então agora eu posso selecionar outros elementos. Eu estou mostrando para vocês um método comum, muito comum de seleção, que é com cliques. Agora, se eu quero, eu peguei alguma coisa a mais aqui que eu não quero, eu preciso soltar, eu seguro Shift. Observe que no cursor o símbolo de subtração aparece ali. Então, o que eu selecionar, ele vai subtrair da seleção. É óbvio que o que não está selecionado não vai acontecer nada. Se eu uso Ctrl, eu adiciono elementos a meu conjunto selecionado. Se eu uso Shift, eu solto elementos. Eu tenho um conjunto de coisas no mesmo lugar e eu quero selecionar elementos diferentes. Eu tenho a janela e tenho outros elementos. Como é que eu faço para selecionar? Eu flutuo o mouse sobre o conjunto de elementos que estão aqui. Eu estou tentando pegar aquela porta lá atrás. Aqui eu consegui. Ela está lá dentro, mas eu quero pegar e por algum motivo eu não estou tendo a mesma sorte de pegar rapidamente. Digamos que estou tendo muita dificuldade. Eu flutuo o mouse sobre o elemento, uso a tecla Tab. Observe que a tecla Tab não é para segurar a tecla Tab. Você vai dar um toque só na tecla Tab. É uma tecladazinha e solta. Uma tecladazinha assim. Não é pressionar, é teclar. Cada teclada que você dá na tecla Tab, ela vai te dar uma pré-seleção de outros elementos. O que você está vendo azul aí não está selecionado, está pré-selecionado. O que significa dizer isso? Que se eu der um clique agora, ele confirma a pré-seleção, ou seja, ele selecionou toda a borda externa da minha edificação. Isso é muito interessante e vai ser muito útil no seu dia a dia de trabalho. Você vai perceber o quanto a tecla Tab é importante quando você estiver trabalhando conjuntos de elementos que estão agrupados em um mesmo lugar. Uma outra forma de seleção é a de abrir essa janela. Você abre uma janela de seleção. Você pode abrir um crossing. Todos os elementos que esse crossing tocar, essa linha tracejada tocar, vai ser selecionado. Observe que as janelas não estão totalmente dentro desse retângulo que eu criei. Basta simplesmente essa linha tracejada selecionar os elementos. Observe que agora, vindo da esquerda para a direita, só vai selecionar os que estiver exatamente dentro desse quadro aqui. Se estiver fora, não vai selecionar. Observe que ao passar pela janela ele começa a soltar e poucos elementos agora estão sendo selecionados.
Bom, você pode também selecionar todos os seus elementos e usar o comando de filtro. O filtro também aparece aqui embaixo, apresentando ali embaixo a quantidade de elementos que estão selecionados. Observe que temos 89 elementos. Damos um clique no filtro. Esse comando de filtro é um funil e desmarcamos todos e marcamos apenas as portas e as janelas. E vamos dar OK. Observe que agora apenas as portas e as janelas estão selecionadas. Então, toda vez que precisar selecionar um elemento e estiver tendo dificuldades, use a forma mais prática. Selecione tudo e filtre. Você vai filtrar, desmarcando tudo e deixando apenas os elementos que você precisa. Vamos dessa vez pegar apenas colunas, paredes e pisos. Vamos isolar, aprender como isolar esses elementos temporariamente. Como fazemos para isolar esses elementos? Usamos esse óculos, onde nós podemos usar o comando de isolamento. Então isolamos ele temporariamente. Como você pode ver, podemos depois resetar os elementos que estão isolados ou escondidos temporariamente. Vamos então isolar temporariamente apenas esses elementos. Observe que agora não temos portas nem janelas, apenas as aberturas. Temos ali o que as colunas, os pisos, as lajes e as paredes. Para desfazer, dá um cliquezinho no óculo, nesses óculos aqui, e resetar os elementos que estão escondidos ou isolados temporariamente. Eu quero esconder um elemento, eu seleciono o elemento, venho ao óculos e esconder a categoria ou esconder apenas o elemento selecionado. Vamos esconder a categoria. Observe que eu só selecionei uma janela, eu só precisei selecionar uma janela para esconder todas, porque esse comando me permite isolar a categoria. Agora vamos resetar. Vamos fazer a experiência agora com as paredes. Seleciona apenas uma parede e esconder a categoria. Observe que agora apresentam os elementos sem a parede. Não tem uma parede sequer. Essas formas de seleção são excelentes e muito importantes para o bom andamento do seu trabalho. Então você precisa memorizar a fim de que você tenha um máximo de controle do que você vai fazer. Okay? Quando você estiver trabalhando, você vai saber o momento de usar. Uma outra forma é selecionar um elemento qualquer e esconder definitivamente da vista. Isso acontece quando você tem objetos que você não quer que estejam naquela vista propriamente dita. Vamos inserir, a partir da planta baixa, um elemento nessa varanda aqui. Observe que agora nós temos duas cadeiras ali. E eu só queria essas cadeiras representadas lá na minha planta baixa, mas não queria vê-las aqui na vista, na perspectiva. Então você seleciona a cadeira e você vai isolar ou esconder? Não. Você vai esconder definitivamente ela da vista. Por quê? Quando você seleciona essas duas cadeiras, seleciona o comando de isolar ou esconder temporariamente, vamos dizer que você vai esconder os elementos. Aqui não precisa ser a categoria, uma vez que você vai esconder apenas essas duas cadeiras. Então você seleciona esconder elemento. Tudo bem. Fica aparecendo aqui essa demarcação na cor magenta, informando que existe nessa vista existem elementos escondidos temporariamente ou isolados. Então você salva, pensa que guardou, que escondeu, que está tudo ok, que não vai aparecer mais naquela vista,
salva, e quando você abre, para sua surpresa, as duas cadeiras estão lá, porque esse reset acontece automaticamente. Quando você salva, fecha, ele reseta automaticamente, entendendo que os elementos foram ocultos temporariamente e não definitivamente. Então, para esconder um elemento definitivamente de uma vista, então você seleciona as duas cadeirinhas aqui, se você quer esconder definitivamente da vista, e vai aparecer aqui em cima, nesse painel, automaticamente observe que a Ripple pode estar em qualquer uma outra guia dessa daqui. Pode ter uma faixa de ferramenta totalmente diferente. Ao selecionar um elemento ou mais, ele muda para uma guia contextualizada à situação. Aparece no seletor de tipo elemento selecionado, e aqui nesse quadro de View ou visualização, você tem essa lâmpada onde ela te oferece esconder o elemento ou esconder a categoria do elemento. Então vamos selecionar esconder elemento. Observe que não apareceu nenhuma demarcação aqui na cor magenta informando elementos ocultos ou isolados temporariamente, porque não estão isolados temporariamente, foram isolados definitivamente dessa vista. Toda vez que você quiser esconder alguma coisa, então seleciona, ou você também pode teclar a letra EH. Você terá o mesmo efeito que você acabou de fazer. Se você quer trazer de volta, porque você acabou ocultando definitivamente algo que você não queria ocultar definitivamente, você queria temporariamente, então usou o comando errado, basta dar um clique nessa lâmpada, vai revelar os elementos que estão ocultos na vista definitivamente. Selecione o elemento que você deseja revelar novamente e aparece aqui o comando para poder revelar o elemento que está oculto. Aqui, Unhide Element. Dá um clique e OK. Vou revelar apenas uma dessas cadeiras. Bom, então você acabou de perceber o quanto é importante os comandos de seleção e como você oculta temporariamente um elemento na vista e como você oculta definitivamente. Até o próximo vídeo.